nós estamos em uma carreira, né? A própria Bíblia que diz a respeito de uma carreira que nos foi proposta, né? Nós estamos numa carreira. E o ministério, eu digo que nós vivemos ele por etapas. E uma das etapas ministeriais, eu não digo nem questão de ministério, questão eclesiástica, eu digo mais na carreira do pregador, porque é o nosso tema, né? Experiências jovens pregadores. E a primeira etapa, não vou dizer a primeira etapa eu acho que é quando a chama acende, né? Por este chamado, por essa vocação, pelo desejo de querer ser útil no reino através da exposição da palavra. Mas aí vem as etapas para você alcançar isso. E uma das etapas é o anonimato. Como é que é o anonimato de um jovem pregador? Rapaz, esse início, para eu, no caso, foi extraordinário. Como eu já falei aqui, eu era muito fã do papai pregar a palavra. Eu vi o papai pregando e eu dizia, rapaz, que vontade de pregar igual o pai. E logo meu irmão mais velho, que hoje dorme no Senhor, o Wesley, começou a pregar também. O Misael começou a pregar também. 3 homens. E o Misael pregava. E eu dizia, meu Deus do céu, eu preciso pregar também. Na minha cabeça era fácil, porque eu via eles ministrando. Aí, um dia em um culto, meu irmão Misael pregou no Campo Pequeno, meu pai era dirigente do Campo Pequeno, lá em Colombo. E ele perguntou, pastor João Abel, acho que era, perguntou assim, quem é o próximo pregador? E eu levantei a mão, rapaz. Com 7 anos de idade eu levantei a mão. Eu disse, eu vou pregar. Aí fui para casa, o pai disse assim, você viu o que você fez? Eu falei, eu vi. Você falou que vai pregar, agora você vai estudar. Porque já ardia uma chama no meu coração. E eu me lembro, rapaz, eu peguei, e o pai disse assim, você vai orar, você vai consagrar, e você vai pedir uma palavra para Deus. Não, pai, mas me ensina, o que eu vou falar? O pai disse, não, você é pregador, você vai orar e vai pedir para Deus uma palavra. E eu folheava a Bíblia, e Deus me deu mandar, senti no coração de pregar lá, do chamado de Samuel, e preparei a mensagem. Eu me lembro que eu ia para o pai e falava, pai, me explica isso daqui, pai, eu vou te contar a história, mas eu não vou te ensinar a pregar. Chegou o tal do dia, rapaz, começaram a pregar. Chegou o meu dia, culto de criança, igreja cheia, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Me deram o microfone, eu me lembro que eu não conseguia nem segurar o microfone. Eu tremia, mão suada, perna tremendo, Lucas. E eu sei que eu comecei a falar e o Espírito Santo foi me dando palavras. Dentro da minha cabeça eu ia falar 10 minutos, eu preguei 40 minutos de exposição de palavras, isso com 7 anos de idade. Hoje eu vou para os 44 anos, nunca mais deixei de pregar a palavra do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Que maravilha. Então essa foi o meu início de pregar. E até hoje eu não aprendi, né? É um constante aprendizado. Constante aprendizado. Conheçamos e prossigamos Exatamente. em conhecer ao Senhor e também conheçamos e... Eu penso que o pregador, quando ele fala eu já sei de tudo, ele deixou de ser pregador. Exato, né? Exatamente. Deixou, né? Porque sempre nós aprendemos algo. E nós aprendemos com as nossas próprias experiências, com a revelação e inspiração que vem de Deus, e aprendemos com as experiências dos outros. É por isso que eu trago muita gente aqui para falar sobre experiência. Eu só vou aprendendo. Mas essa fase do anonimato, de não ser conhecido, é sofrível ou é um momento de nós mergulharmos em Deus para conhecermos os seus mistérios, Lucas? Então Fábio, na verdade, né, também... no começo, né, quando eu me converti mesmo assim, né, que a profecia foi, você vai ser pregador. Mas eu tentei fugir de pregação. Tentei fugir e eu pensava comigo, né, eu acho que meu negócio não é pregar. Mesmo que Deus tenha falado, mas meu negócio não é pregar. Vejo todo mundo cantando por aí, eu acho que é mais fácil cantar do que pregar. Daí um dia eu falei, vou ensaiar um hino e vou cantar na igreja. Era novo convertido, né? Rapaz, pensa na luta que eu passei. Kleber Lucas, era o hino ainda. Meu Deus, fui no Qual culto. hino foi? Foi aquele... Kleber Lucas é o cantor, né? O Kleber cantor, mas o hino foi aquele lá... aquele monte de nome de Deus lá. Um monte de nome de Deus lá, fala no hebraico lá. Direi da minha... E a provisão? Então, fui cantar esse hino, primeira vez. Fui cantar, me chamaram pra... Na verdade, me chamaram pra pregar. Só que eu falei, antes de eu pregar, né? Eu vou cantar. Rapaz, eu acho que foi ali que eu descobri o meu ministério de pregador. Porque eu fechei o olho, falei, vamos pra cima. Fechei o olho ali, também todo mundo me olhando. Eu acho que todo pregador assim, não sei se aconteceu você já ou não, mas fechar o olho
no começo, quando vocês começaram, ou não, já não aconteceu vocês? Fechar o olho com medo da multidão, olhar no olho da pessoa. A pessoa talvez tá olhando os caras feios, ou está, entendeu? Tá, sei lá. Então eu fechava o olho quando eu comecei. Com medo, né? Mas fui cantar o Kleber Lucas, me perdi no hino, no playback, não sabia o que tava falando mais. Daí eu comecei a falar língua estranha só. Não, porque eu falei, vamos passar vergonha. Pelo menos língua estranha, Deus vai descer aqui. Daí eu comecei a falar língua estranha. Comecei a falar língua estranha e pior que o fogo pegou na igreja. Deus honrou ainda. Deus honrou. Daí eu falei, agora eu vou pregar, irmãos. Só que a mensagem que eu estudei uma semana inteira, jejuei semana inteira para me pregar a primeira mensagem, rapaz. Né? Só que cheguei na hora, me deu um branco ali na mensagem, que eu não sabia falar nada. Só sei que eu falava, Jesus é bom, o diabo não presta. Jesus é bom, o diabo não presta. E nisso Jesus batizou com o Espírito Santo um monte de gente. Jesus batizou com o Espírito Santo mesmo. Porque eu falava, Jesus era bom, o diabo não prestava. Errado não tá, né? Era simplicidade, né? Eu esqueci a mensagem. Eu lembro que era a visão da escada de Jacó, primeira mensagem. Só que... Mas a mensagem que eu ia pregar primeiro, é porque, na verdade, antes eu tive uma experiência, né, com os céus abertos. Eu vi os anjos na experiência, assim, né? Primeiro que eu tive. Eu acho que você ouviu o Yosef Akiva, né? A visão da escada de Jacó. Não existia, né? Não. Mas foi a partir daí, Fábio. Então, que, né, anonimato, pra mim, assim, eu comecei lá atrás, né? Eu ensaiava, na verdade, no espelho, né? Chegava em casa, pegava um vidro de perfume, desodorante, sabe? E eu pregava pra mim mesmo, em casa, no banheiro. Pegava um cabo de vassoura, fingi que era o pedestal meu na época, né? Pregava pra mim mesmo ali e comecei assim. Comecei pregando pra mim mesmo. Daí, como Deus operou tão grande nesse dia que eu preguei a primeira vez, que batizou com o Espírito Santo, só que eu achava que não era Deus. Eu pensei, eu fiz acontecer tudo isso. Eu sou o cara da vez. Falei, na próxima vez, eu vou fazer fogo cair do céu. O pior erro do pregador é esse, confiar em si mesmo, entendeu? Daí, segundo convite que eu recebi, foi num lar, pregar num lar. Eu ia pregar sobre Lázaro. Estudei, né? Primeira, né? Segunda mensagem. Lotada a casa. Minha família tá na casa da minha família. Pessoas não evangélicas, bastante vizinho convidado, esperando o Lucas a pregar hoje. Daí eu fui me achando. Rapaz do céu. Isso é uma prova que eu passei na casa Foi abatido, amado? Rapaz. Travou na hora ali, entendeu? Quando me chamaram, Lucas vai pregar, eu não sabia o que falar. Travou, não saiu palavra nem na minha boca. Eu senti por um momento que o Espírito Santo, né, que estava na minha vida, tinha se retirado da minha vida. E eu passei vergonha. Falando, realmente, eu passei vergonha ali, entendeu? Porque eu achava que era eu que fazia, mas não era eu, era o Espírito de Deus que operava. Então, no momento, eu falei, irmãos, né, vamos orar aqui. Não empreguei. Falei, vamos orar. Só orei e o pastor tomou a direção e continuou o culto, que eu não falei mais nada. Ô Wesley, nós estamos, como eu disse anteriormente, numa carreira. Eu não sei qual objetivo você tem na questão de ser pregador, né? Às vezes a gente oculta muito os nossos anseios. O cara fala, cara, qual é o seu objetivo? Ah, eu só quero viver o que Deus tem para mim. Beleza, perfeito. Mas todos nós temos objetivo na vida. E se eu prego, por exemplo, eu quero pregar nos grandes congressos do Brasil e isso não é errado. Ah, por que não vai pregar na rua? Eu prego também. Aonde? Por que não vai? Prego nas praças também. Por que não vai? Sim, mas eu quero sim pregar nos grandes congressos desse Brasil também. Mas até chegar lá, meu irmão, é um processo. Dentre os tantos processos existe o anonimato, onde você não é conhecido e por não ser conhecido, às vezes é descredibilizado, não tem tanta oportunidade, não é o seu caso. Mas tu já passou por isso. Como é que é esse sentimento de viver o anonimato? Então, Fábio, deixa eu te dizer. Algo que está preso aqui dentro. Tá? Solta. Vou soltar agora. Solta! Eu entendi qual é o meu chamado. E o meu chamado não é pregar. O meu chamado é pastorear. Eu entendo que esta fase que eu estou vivendo da pregação é um aprendizado, é um processo na minha vida ministerial que Deus está me preparando para o pastoreio. Enquanto isso não chega, eu vou me preparando para isso, né? Você não ser lembrado, essa fase do anonimato, você não ser lembrado, é frustrante para aquele que é esquecido. Por quê? Não que você não seja um bom pregador, mas você não ser lembrado, e quando você vive no anonimato, é quando alguém te esquece. Ou foi Deus que te escondeu, né? Ou você foi esquecido de fato por alguém, por pessoas. Ninguém te indica, ninguém te chama, você não é lembrado,
você não é visto. E isso machuca aquele que tem a chama dentro dele para pregar. E eu já tive amigos, por exemplo, que já pediram para mim, me ajuda, porque ninguém me chama para pregar e tal. Mas eu entendo ele. Eu entendo porque tem uma chama que arde aqui dentro, que ele quer soltar aquilo para fora, mas ele não consegue porque não existe essa oportunidade. Aquilo que você disse, vai para a rua, vai para os ônibus, né? Pega uma caixa de som, é claro, mas aquele pregador, ele quer nos grandes congressos, ele quer estar nos grandes eventos, e quando ele não é lembrado... Ele quer primeiro ali começar no reduto, Exato. do qual ele faz parte, né, Sim. irmão? Porque, tipo assim, se tem outros que recebem oportunidade, por que ele não pode receber também? Exato, só que como ele não recebe essa oportunidade que ele acha que deveria ter, isso machuca por dentro, porque ele está vivendo essa fase do anonimato, do esquecimento, e isso acaba prejudicando. Agora, eu entendo aquilo que você disse no início deste assunto, eu entendo que o anonimato que a gente chega é uma oportunidade que a gente tem de se reinventar, de se preparar, de ler mais, de buscar mais, buscar subsídios, estudar um pouquinho mais. Você não está sendo lembrado agora, mas quando Deus quiser, de repente, numa única oportunidade, teu nome é soprado, você sai do anonimato e Deus te eleva. É quando Deus tira da aljava, né? Exato, te joga como uma flecha e aí não tem, aí ninguém mais para. Verdade. E eu penso também que o anonimato, ele é uma escola em que o próprio Deus vai te moldando, vai te forjando e vai te preparando para você viver o que ele tem preparado para você. Agora imagina se todo mundo que viesse para Jesus e de fato tem uma chamada, Deus vai falar, você tem chamada, pronto, e coloca? Não dá. Essa pessoa não está preparada, não tem história, não construiu uma história, entendeu? Não sabe o que é ter porta batida na cara, não sabe o que é dormir numa rodoviária, não sabe o que ter que andar a pé ou de bicicleta para pregar o evangelho numa congregação. Ficar feliz, meu irmão, por um convite que você sabe que você não vai ter recompensa nenhuma, mas você tá indo lá só pelo desejo de pregar, irmão, entendeu? Você tem que rodar a cidade toda de ônibus embaixo de chuva, entendeu? Apenas para pregar o desejo que está na sua alma, essa chama que queima, em simplesmente querer pregar. Então, eu acredito que o anonimato é uma construção. Nós estamos construindo no anonimato. É quando nós não somos lembrados, é quando nós somos esquecidos. E as pessoas elas têm uma mente, às vezes, meio que infrutífera, sabe? Improdutiva. Porque todo mundo quer ser visto, mas não sabe que o anonimato é uma forma de Deus nos preservar. Sim. De Deus nos guardar. É Deus que está escondendo. Deus, ele nos guarda, Deus nos preserva, é no anonimato. E ele te prepara. É como se fosse que nesse período do anonimato, Deus esteja nos vestindo e nos revestindo com armaduras. Porque quando Deus decide nos mostrar, irmão, se prepara. Ninguém segura. Não, se prepara para os ataques, né? Porque no anonimato você está se vestindo e se revestindo das armaduras. Aí quando Deus decide mostrar, aí vem os ataques. O cara que não está preparado e não se preparou no tempo do anonimato, meu irmão, ele não resiste muito tempo. Porque eu acredito que a fama, o sucesso, quando você chega lá em cima, é mais perigoso do que qualquer outro lugar, do que qualquer outro ambiente, irmão. Você está sendo visto. Então você é um alvo fácil. Tanto do inferno, tanto das tentações, tanto do próprio ego humano, da própria natureza caída, desobediente e pecaminosa do ser humano. Então, o anonimato é simplesmente uma preparação de Deus para quando nós conquistarmos os seus propósitos e as suas promessas.